é passar para vocês algumas técnicas para que vocês possam, né, trabalhar melhor o ramo de manutenção. Pode falar, Henrique. Eu não tô te ouvindo direito, professor. E que página que é mesmo? Foi a página 14. Tá. Melhorou aí? Sim. Ah, tá. É que tinha saído o cabo aqui. Agora tá melhor. Bom, então continuando. Então, o intuito desse módulo é apresentar para vocês algumas técnicas melhor para nós podermos trabalhar com manutenção, né? Então, na verdade, o intuito principal é você aprender a fazer uma manutenção preventiva e corretiva na sua máquina, né? Como é que você faz para ter uma manutenção preventiva e corretiva de uma maneira legal? Mais que isso, galera, é tentar fazer com que vocês relembrem alguns conceitos, né? Tem coisas que vocês já deveriam saber, evidente, né? Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que vocês já deviam ter mais que na mente. Mas é lógico, eu entendo algumas coisas, quando nós ouvimos poucas vezes, acaba que esquecendo, né? Então, o que eu peço a vocês? Quando eu falar alguma coisa e vocês não souberem, ou vocês não lembrarem, ou pior, se eu falar algo e vocês não entenderem nada, por favor, me perguntem. Se eu falar alguma coisa aqui e vocês acharem que é um termo que você nunca escutou, ou um termo que você não se lembra de nada, tá? Por favor, vocês precisam parar e perguntar, tá bom? Pessoal, outra coisa, semana passada nós tivemos aí a reunião de pais e eu acabei não passando, acho, para vocês, né? O que foi falado lá. Eu não me lembro. Eu cheguei a falar semana passada? Henrique, eu falei alguma coisa sobre a reunião de pais semana passada? Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que não. Pedro, eu falei? Não? Acho que não. Tá. Então eu vou comentar rapidinho o que eu falei na reunião de pais, tá? Para os pais de vocês. Para que vocês também é bom, para que vocês tenham ciência do que foi falado. Primeiro de tudo, pessoal, a reunião de pais, ela nunca é para falar mal de vocês, ou para sacanear vocês, ou para deixar vocês mal. A reunião de pais é um método que a escola usa para dar satisfação sobre o que está acontecendo. Nós estamos já há 7 meses tendo aula, quase 7 meses, né? Esse mês é o 7º mês, tendo aula online. Então, nada mais justo do que os pais de vocês, né, terem assim, uma satisfação de como estão as coisas, né? Então, quando a reunião é presencial, né, é mais tranquilo, né? Então, a gente consegue ali ter uma melhor participação, né? Ter uma proximidade, né? Agora, é lógico que, como teve que ser online novamente, né? Porque a gente não está podendo receber, foi mais voltada para falar sobre o que está acontecendo, né? Então, primeiro de tudo, nós falamos sobre as aulas online, sobre como estão sendo as aulas, tá? Falamos sobre o aproveitamento das aulas, o que vocês podem fazer para aproveitar melhor essas aulas. É lógico que nós já estamos há bastante tempo trabalhando online, então vocês já estão com uma experiência, né? Já deu para sentir como é que é a aula online. Mas eu falo que é meio que aprendendo todo dia, né? Então, todo dia parece ter uma coisa nova para a gente aprender, né? Eu falo que no começo foi muito difícil para nós, né? O começo foi muito complicado, vocês mais que ninguém sabem, né? Quanto foi complicado para nós, mas nós fomos evoluindo e fomos melhorando, né? Então, quanto mais nós fomos evoluindo, quanto mais nós fomos melhorando, né? Trazendo mais recursos, estando mais conhecendo melhor como funciona a estrutura,
isso fez com que nossa aula ficasse melhor, tá? Então, o que eu procurei passar é que, mesmo com todas as adversidades, nós temos conseguido trabalhar muito bem, tá? Bom, outra coisa que foi uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo nos faz, né, é quando vamos voltar. Então, quando vai voltar, né? Pessoal, é difícil falar, preservar uma data. Ontem saiu o novo decreto do governo, né? Então, Rio Preto continua na fase amarela. Isso ajudou bastante, né? Porque continuando na fase amarela e já passando por esse período mais difícil, tá? Nós vamos poder, o mais breve possível, receber vocês. É assim, é lógico que ainda não é, né, não é certeza, né? Mas provavelmente, né, a gente já vai conseguir receber vocês. A gente espera que ainda esse mês, tá? Então assim, a gente espera que ainda esse mês a gente tenha mais sucesso, né? Para receber ali, poder receber todos vocês aí na nossa aula, né? A gente espera que em breve a gente consiga. É lógico que, pessoal, quando for voltar, vai voltar um pouco mais reduzido, tá? Então, não vai ser assim igual no primeiro momento, igual a gente era lá, lembra? Vocês lembram bem? Não vai ser aquela sala lotada, né? Igual era, né, quando nós começamos lá, tá? Mas agora nós estamos entendendo ainda qual vai ser o novo protocolo, né? Porque além de sair o novo decreto, sai o novo protocolo também. Então, entendendo isso, nós podemos ali já receber vocês, tá bom? Bom, galera, outra coisa que foi falado é como estudar. Como estudar online, né? Igual eu falei para vocês, é uma dificuldade que a gente vai ter que sobreviver com isso, com essas dificuldades, né? Aprendendo cada dia como trabalhar melhor. E aí, eu sempre procuro falar para vocês que não existe uma receitinha de bolo, como estudar certinho, né? Mas a gente pode ir aprendendo com o nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ganhando corpo e aprendendo. Então, assim, pessoal, primeiro é procurar um lugar legal para estudar. Procura um lugar aí na sua casa, onde você possa ficar tranquilo, onde tem uma mesa, pelo menos, né? Vai me estudar em qualquer lugar, deitado, né? Às vezes tem pessoas que estudam, não sei como, mas deitado, né? Não tem jeito, né, gente? Tem que ser de uma maneira que você possa aproveitar bem o que você está fazendo. Outra coisa, ficar distante de coisas que possam atrapalhar você. Por exemplo, a TV, por exemplo, pessoas falando. Isso aí só vai atrapalhar o seu aprendizado. Outra coisa também que vocês têm que fazer é ter um material próximo, tá? Você está dando uma olhada. Tem um lugar para anotação. Ah, professor, eu vou precisar comprar um caderno, então? Não, galera. No livro de vocês, se vocês olharem, todo lugar tem espaço para anotar. Ó. Nesse livro mesmo, aí na página 21, tem uma folha inteira para anotar. Então, se você vai anotando o que você está aprendendo, tá? Você vai ter menos problema ou menos esquecimento, né? Tá? E também, né, tirar as dúvidas, tá? Eu vejo que, assim, a galera não pergunta e é impossível não ter nenhuma dúvida. Tem que perguntar. Conforme você vai perguntando, menos dúvidas você vai ter, tá? Bom, pessoal, outra coisa que eu falei também foi sobre manter a rotina, tá? Manter a rotina é muito importante para que você consiga trabalhar de maneira cada vez melhor, né? Então,
Então, grande parte de vocês, principalmente a turma da manhã, eu vejo isso principalmente nas turmas do período da manhã, nós estamos tendo um problema que é o de vocês não conseguirem acordar, literalmente, né? Então, vocês não, porque vocês estão na aula, mas alguns de vocês não conseguem nem acordar para assistir a aula, né? Então, aí fica bem difícil, né, da gente trabalhar, né? É bem complicado, porque como é que eu vou chegar, né, e depois conseguir aí dar para vocês um melhor entendimento se vocês não conseguem nem acordar para a aula, né? Então, vocês precisam lembrar, né, que o que é melhor para vocês. Então, atense, não fica trocando o dia pela noite, né? Isso vai acabar, a vida vai voltar ao normal. Então, se vai voltar ao normal, né, a gente tem que estar preparado para essa volta, tá bom? E aí, esse preparado é ter uma rotina de trabalho. Então, sejamos ali prontos para quando voltar, tá, pessoal? Bom, outra coisa é a questão dos exercícios. Eu sempre procuro falar para vocês, quando eu passo exercícios, quando eu te passo exercício, não é uma maneira de punir você, tá? O exercício é uma maneira de fazer com que vocês tenham um entendimento cada vez melhor do que vocês estão tendo. Então, a intenção do exercício é fazer que vocês aprendam mais, tá? E não, nunca é um meio de punir vocês. Nunca vai ser um meio de deixar vocês mais... E também, outra coisa que o exercício também nos ajuda, é saber se vocês estão entendendo ou não. E aqui a gente fica 2 horas falando. E aí, o melhor meio de saber se vocês entenderam ou não é por meio dos exercícios, tá? Então, na verdade, até eu acho que a única maneira de saber se vocês realmente estão entendendo o que a gente está passando, tá bom? Outra coisa só dos exercícios que eu queria falar com vocês é assim, quando for pedido para vocês fazerem um exercício, procurem falar com as palavras de vocês, tá? Por quê? Porque quando a gente pede, né, um exercício para vocês, o intuito é o de saber se você está entendendo ou não. E aí, se você vai e copia e cola da internet, não tem muita lógica, né? Se você copia e colou, eu, na minha concepção, né, você só se enganou, né? Porque o que eu quero? Eu quero descobrir se você realmente está entendendo. Eu falo que eu prefiro muito mais quando o aluno chega e fala, ó, eu não entendi nada, escreve não sei, do que quando ele copia, tá? Então, é muito mais interessante quando você coloca que você não sabe, do que, né, do que quando você vem e coloca, eu fui lá no Google e copiou. A não ser, é lógico, quando a gente pede, quando pede para vocês fazerem uma pesquisa, aí é diferente, né? Tá bom? Bom, galera, a questão das notas, hoje eu vou estar passando para vocês as notas que vocês tiveram até agora, tá bom? E aí eu vou, se quem deve nota, eu vou falar também, né? Quem estiver devendo ali, eu vou estar passando, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou está tranquilo? Tá, obrigado. Bom, então continuando aí, pessoal. Na aula passada a gente chegou a comentar como é que o computador funciona, né? Como um computador funciona, como ele trabalha essa máquina de 0 e 1, né? Na realidade, igual o computador, eu lembro que quando eu comecei, né? Quando eu comecei a estudar,
eu tinha um professor que ele falava assim, o computador é simplesmente uma grande máquina de calcular, né? E aí, na época, eu falava assim, não dá para entender muito, né, o que ele quis dizer com isso. Ele só falava assim, era uma grande calculadora. E aí, depois, eu fui passando o tempo, né? Eu descobri que era uma máquina que fazia 0 e 1. Né? Só entendia 0 e 1. Aí eu falei, pô, agora tá ficando mais difícil ainda, né? Mas o computador, na verdade, o que vocês têm que entender? Ele é uma grande linha de instruções, né? Ele vai receber as instruções que você dá para ele e retransmite, tá? Então, ele vai te dando as instruções, né? Na verdade, você vai dando as instruções para ele e ele vai retransmitindo, tá? O computador sozinho não faz nada. Às vezes as pessoas ficam naquela que o computador é inteligente. Não, ele não é inteligente, pessoal. Ele apenas faz o que você pediu. Se não tiver ali alguém para programá-lo, tá? Ele não vai fazer nada. Então, às vezes eu leio, mas o computador ganhou do xadrezista lá, do maior cara que joga xadrez no mundo, né? Campeão mundial de xadrez, o computador ganhou. Por quê? Porque xadrez é cálculo, né? Quem já jogou xadrez alguma vez sabe que é cálculo. Tanto que você, quando uma pessoa que joga bem xadrez, ela sabe calcular 7 vezes a jogada do outro, tá? Então, ele sabe ali. Ele sabe, não, né? Ele antecipa a jogada do outro, ele pensa 7 vezes na frente. Então, o que o computador faz é calcular. Calcular as opções que a outra pessoa vai ter e tentar achar a melhor. Na verdade, é a grande defesa. Então, o computador vai funcionar como? Ele vai funcionar como essa base de cálculo que eu falei para vocês. Como uma grande calculadora, tá? E também, né, é lógico, vai fazer a execução. O que ele vai fazer mais rápido? Ele vai conseguir fazer mais rápido que você as instruções que você pedir. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro computador, o ENIAC, ele foi preparado para fazer cálculo mais rápido. Então, por exemplo, era cálculo balístico. Então, para posicionar certo um canhão, para ele atingir uma distância, o alvo que eles queriam, o cálculo era feito à mão. Então, era na mão mesmo, né? Eles iam lá, os engenheiros calculavam, e aí, né, demorava bastante tempo. Então, numa guerra não dá para ficar perdendo muito tempo. O que aconteceu? O ENIAC fez com que esse tempo fosse reduzido, tá? Então, essa foi a primeira função dele, tá? Fazer com que o tempo fosse reduzido, tá? Bom, galera, e a gente já conversou bastante sobre os itens do computador pessoal, né? Então, hoje, o que é um computador pessoal diminuiu muito, né? Desculpa, o leque aumentou muito, né? O leque de computadores, do que é um computador. Por quê? Porque hoje você pode falar que o seu celular é um computador, você pode falar que a sua TV é um computador, é tudo que envolve esses 5 componentes. E aí, até a máquina de lavar. Ontem eu vi uma propaganda de uma máquina de lavar com Wi-Fi. Então, quer dizer, se ela tem uma placa de rede, ela vai ter todos os outros componentes que eu falei para vocês. Ela vai ter que ter uma placa-mãe para gerenciar, ela tem que ter um processador, ela tem que ter um software para gerenciamento. Então, tudo que a gente falou, ela vai ter que ter também, tá? Então, por isso que o computador, a questão, os termos computador, ele ficou muito maior, tá? Então, ficou muito maior a quantidade de objetos que a gente pode chamar de computador, tá? Bom, pessoal, e aí ele é composto por alguns itens, dentre os quais a gente pode chamar memória principal, que é a memória RAM,
qual que é a função da memória RAM? A função da memória RAM, Random Access Memory, é a memória, né? É aquela memória que vai auxiliar o processador na velocidade. Então, ela vai fazer com que o processador consiga aumentar a sua quantidade de instruções, tá? Outra coisa, a memória RAM é a que vai buscar a informação lá dentro do HD. Então, o HD, o processador, ele não acessa o HD, tá? Quem acessa o HD é a memória RAM, tá? Então, quem vai fazer essa busca é a memória, tá? E o processador, ele só vai dar a instrução. Por que que a memória faz isso? Porque pro processador seria uma perca de tempo muito grande, porque além de segurar essas informações, né, lá na memória, ele também vai fazendo a leitura e guardando em segundo plano. Por isso que às vezes, né, o Windows ele vai ficando lento sozinho, tá? Por que ele vai ficando lento? Porque o Windows ele não consegue gerenciar corretamente o segundo plano. Então, por isso que às vezes você precisa reiniciar o seu Windows, tá? Eu vou mandar esse texto para vocês lá no grupo. Vou tirar um print aqui. E aí eu já mando lá depois, mais fácil para vocês lerem. Quem não receber, depois me manda uma mensagem que eu mando, tá? Mandar lá. Bom, e aí tem os tipos de memória, né? Por exemplo, cada padrão, isso vocês devem entender. Cada padrão de memória, por exemplo, aí temos essa primeira, DDR. A DDR quer dizer, por que ela tem esse nome primeiro? DDR quer dizer Double Data Rate, como se fosse dupla taxa de dados, né? Ou dupla leitura de dados. Antigamente, os pentes de memória, eles liam de um lado só, tá? E aí, logicamente, a memória RAM foi evoluindo, e aí, a partir da DDR, ele começou a ler os dois lados do pente, tá? Então, por isso que ela virou DDR. A DDR foi a primeira, ela chegou a 1 GB, né, de tamanho e 400 MHz de velocidade, tá? Depois veio a DDR2, né? O que mudou? Aumentou o seu tamanho, né? Ela chegou a 4 GB e aumentou também a sua velocidade. A DDR2 chegou a ter 800 MHz, quase o dobro, tá? Ou quase o dobro, não, o dobro. A DDR3 aumentou também a sua frequência, aí muito mais, chegou a ter 2.900, né, 2.900 de frequência, e também seu tamanho. A DDR3 tem 8 GB, né? E hoje nós estamos no padrão da DDR4, mais de 3.400 MHz de frequência. Toda vez que eu falar frequência, clock, toda vez que citar o termo megahertz, vocês têm que saber que é velocidade, tá? E aí também, né, ela conseguiu auxiliar melhor. Você vê, conforme foi subindo o padrão, ela foi ficando muito melhor aquela parte que eu falei de auxiliar o processador, tá? Então, quanto mais foi melhorando essa padronização ali, quanto mais foi melhorando as memórias, mais elas foram ficando rápidas, tá? Melhores elas foram trabalhando também. Outra coisa que a gente precisa entender, pessoal, cada padrão desse, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, só funciona se você tem, se a sua placa, ela é, por exemplo, ela é DDR4, você não vai conseguir colocar a memória DDR3. E assim também, DDR2, e assim vai. Por quê? Porque o local do chanfro é diferente, tá? Então, o local lá do chanfro é diferente, então por isso que como o encaixe é diferente, a gente não vai conseguir colocar a memória no mesmo lugar, tá bom? E tem um tipo de memória que chama memória ECC, ou memória registrada, tá? O que quer dizer essa memória registrada? Ela quer dizer o seguinte, é um tipo de memória mais especial para servidores,
E qual que é a principal diferença dela entre o padrão memória RAM normal? Primeiro, ela tem o mesmo lugar do chanfro, é um cuidado que a gente tem que ter, mas vamos supor que ela tenha, que queime um dos bancos. Se queimar um dos bancos de memória na memória comum, a máquina vai começar a travar, ou então, num caso mais comum, ela nem vai ligar. Agora, se queimar um banco de memória da memória ECC, o que vai acontecer? Ele vai para o próximo, tá? Ele desabilita esse banco de memória, só isso. Ele não vai parar de funcionar. Não vai ser uma memória que vai deixar de funcionar por causa disso, tá bom? Então, ela só vai ali parar aquele banco. Por que tem que ser assim? Porque servidores, eles têm que trabalhar sempre. Ele não pode parar de trabalhar, tá? Então, por isso, tá, que a memória ECC, ela existe, tá? Vou colocar isso aí lá no grupo de vocês também. Vou pôr lá. Bom, pessoal, então da onde veio o termo pentes de memória? Veio por causa da furação, né? Antigamente, hoje só tem um chanfro, né? Você pegar uma memória RAM só tem um, mas antes tinham mais, tá? As DIN, as EDO, elas tinham mais, tá bom? Hoje que elas têm menos, né? Menos esses buraquinhos aí. Mas antigamente tinha mais. A DIN, que foi a última antes da DDR, ela tinha 3, por exemplo, tá? Mas chegou a ter umas com mais, antes, SD-RAM e assim por diante, tá? Apesar de que também essas memórias, elas eram meio ruinzinhas, né? Era muito complicado. Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem fazer. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, continuando então, outras coisas que a gente deve lembrar sempre é como funcionam os outros dispositivos. Como, por exemplo, a nossa fonte, né? Qual a função da fonte de alimentação? A função dela é a de dar energia para a nossa placa. Então, tudo que vai de energia na placa-mãe é a fonte que vai transmitir, tá? Aí, então, ela que vai pegar e energizar a placa. Basicamente, existem alguns tipos. Temos a fonte nominal, como ela é uma fonte um pouco mais básica, tá? Então, ela é uma fonte que ela não vai manter ali a sua proporção, né, de estabilidade, né? Ela vai mandar enviar uma quantidade de energia inferior. Então, ela tem que ser ou, preferencialmente usada quando nós tivermos fazendo uso de máquinas mais básicas, tá? Então, se sua máquina for uma máquina um pouco melhor, não vai me usar uma fonte nominal, tá? A fonte real, essa sim, é uma fonte com maior potência. Então, por exemplo, ela é usada principalmente quando nós vamos precisar ali de uma máquina que, que você tem uma potência maior. Por exemplo, tem um processador melhor, quando você tem uma placa de vídeo, aí não adianta você tentar pôr uma fonte nominal, senão ela vai atrapalhar o seu trabalho aí. E a fonte modular, ela é um tipo de fonte real, tá? Então ela é real também, só que qual que é a diferença? Os cabos dela saem, então você pode ir inserindo os cabos conforme haja necessidade. Então, conforme vai havendo a necessidade, você vai inserindo os cabos nela, tá bom? Outra coisa que vocês não devem esquecer, principalmente na hora de fazer a montagem, tá? É você esquecer de ligar principalmente o segundo pino. São dois pinos, né? Um de 24 e um de 4, geralmente. Quando você tem um processador um pouco melhor, aquele de 4 pinos podem ter mais, tá? Então, o que você vai fazer? O que acontece muito, tá? Acontece muito, às vezes a pessoa esquece de ligar esse pino essa energia auxiliar, e aí quando ele esquece de ligar, a máquina não liga, porque o processador não vai ser alimentado, tá? Acontece bastante esquecer de ligar esse outro. Então tem que ligar tanto de 24 quanto de 4 pinos. Se seu processador for um pouco melhor, às vezes ele há necessidade de ter mais. Aí, por exemplo, a fonte nominal, ela não vem com essa maior quantidade de pinos, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercíciozinho. Vamos lá, galerinha, rapidinho.
Bom, vamos lá, galera. Já deu tempo, né? Bom, vamos lá, então. Vou começar da... Deixa eu ver quem vai ler para mim aqui. Henrique, lê a 1 e a 2 para mim, por favor. Tá bom. A 1 é para dar energia aos componentes e fazer o computador ligar. E a resposta 2, que é o que pode acontecer com o computador se a fonte de alimentação não funcionar, né, direito, é que eu acho que ou ele não liga, ou pode desligar seu computador na hora e pode queimar. Isso. Né? Então, obrigado, Henrique. Então, assim, se a função dela, primeiro, é energizar o computador, e a 2, o que pode acontecer se ela não estiver funcionando corretamente? Primeiro, nem ligar, né? Seria até melhor. Né? Depois, ela pode começar a ocasionar travamento, a sua máquina não funcionar direito, e num caso mais grave, ela pode até danificar o seu computador, tá bom? Então, tudo isso pode acontecer, tá? Ô Nicolas, lê a 3 para mim, eu achei a sua 3 muito legal. Tá bom, professor. Só deixa eu abrir o WhatsApp. Primeiro tem a 3, que é a fonte nominais, que são as comuns e as mais baratas, né? Ela tem aquela uma potência mais ou menos, no caso, né? Tem a 2, que é a fonte reais, que é, no caso, a fonte mentirosa, né, professor? Que fala que te dá 500 de potência, que acaba te dando 490. E tem a 3, que que tem diferença pra caramba, que é entre os modos de fonte modular, traz apenas uma caixa com vários cabos nela, né? Que é possível de conectar, no, tipo assim, você conecta qual que você quer direto, não é aquelas que vem tudo junto, sabe? Eu acho que é isso. É isso aí. O Nicolas falou uma coisa muito interessante, tá? Que ele até citou o termo fonte mentirosa. E eu esqueci de falar para vocês. Tem fontes, pessoal, que você compra ela como real, você compra ela como, por exemplo, igual o Nicolas falou, 500 watts real, e você confia, né? Porque você comprou uma fonte real. E aí essa fonte, ela não te dá essa potência. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a questão de alguns modelos, tá? Não são todos. Tem alguns modelos que realmente fazem isso. Tem um selo, que chama selo 80 Plus, que nos garante a integridade da fonte. Então, se você quiser saber se uma fonte realmente vai te dar a potência que ela está lá descrita, opte por uma fonte que tenha esse selo 80 Plus, tá? Essa fonte, esse selo 80 Plus é um selo difícil de se adquirir, é um selo internacional. E aí, pessoal, se caso você não consiga, né, a empresa lá que está tentando não consiga passar em todos os testes, tá? Essa fonte, por exemplo, ela não vai receber o selinho, aí ela não tem um monte de testes específicos, né? Para você poder, para essa fonte poder receber o selo. É lógico, quando a fonte vem com o selo 80 Plus, ela é bem mais cara, tá, pessoal? É uma fonte bem mais cara, ela aí não vai, né, trabalhar, vai te deixar na mão numa rotina de trabalho, tá bom? Ô, professor. Oi, pode falar. Para uma fonte ganhar esse selo ali, ela não depende só do que ela, tipo assim, 500 watts. A pessoa vai lá e fala que ela dá certinho. Depende de outras coisas, não depende? Exatamente. De feita, essas coisas? Isso. Até os capacitores têm que ser do padrão que lá a empresa de pesquisa exige. E também, essa empresa, quando ela vai dar o selo 80 Plus, ela, é lógico, ela recebe da empresa, né? Por exemplo, vai lá a Corsair. A Corsair, ela tem muita fonte que tem esse selo. A Corsair vai e manda fonte para esse órgão testar, tá?
Só que o que esse órgão faz? Ele não faz só isso. Ele vai e compra em alguns sites fontes aleatórias do mesmo modelo para testar também, para verificar se realmente está mantendo a qualidade. É bem legal. Eu estava lendo sobre esses testes, é bem bacana. Você consegue ali, dessa maneira, ter uma confiabilidade maior. Tá? Bom, galera, continuando. Outra coisa de extrema importância é a nossa memória secundária ou memória de armazenamento, né? É onde vão ficar os nossos dados. Geralmente trabalhamos com HD, né? Que é o mais comum aí, né? HD, semana que vem a gente vai ver ele mais profundamente. Ele vem, são discos, né, pessoal? E os discos ficam girando. E o HD, já falei para vocês algumas vezes, é o que tem de mais lento, tá? Então, assim, por que ele é o que tem de mais lento? Porque, assim, ele ainda é disco. Se você pegar um HD IDE, que é o igual está passando aí na tela de vocês, e pegar um HD SATA mais novo, abrir os dois, vocês vão notar que por dentro é igual, tá? Então, não, evoluiu muito pouco, tá? Por isso que ele ainda é o que tem de mais lento, tá? Então, o IDE aqui, ele é antigo, esse padrão IDE, ele é o mais antigo, né? Ele não vai, vocês não vão ter mais ele, tá? Se você pegar uma máquina que tenha essa configuração ainda, tá? Vocês vão notar que ela é uma máquina muito velha. Então, assim, dificilmente vocês vão pegar, tá, gente? Mas se chegar a pegar, é porque é uma máquina muito velha, tá? Ela tem, o IDE ele tem umas vias de acesso, e aí essas vias, vocês estão notando, esse da esquerda é o de dados, o da direita é o de energia, tá? Então, aí veio a evolução, que é o SATA, o padrão mais novo, tá? Essa padronização SATA, nós usamos até hoje. Ela vem para outros dispositivos também, por exemplo, SSD, é SATA, tá? Então, fez com que pudéssemos evoluir de maneira melhor. Igual eu falei para vocês, é lógico, gente, que o HD evoluiu pouco, mas isso não quer dizer que ele não evoluiu. Tá? Ele evoluiu e evoluiu bastante. Tá? E tornou ele bem mais rápido, mas ainda longe desse outro aí, que é o SSD. O SSD, a gente trabalha com chips, né? Então, ele consegue ser muito mais rápido. Eu já falei para vocês, quando vocês tiverem que explicar para alguém qual é o funcionamento do SSD, é só vocês falarem que ele é igual a um pendrive. Ó, é lógico, é diferente, já expliquei para vocês, é bem diferente o funcionamento, mas a gente pode falar que ele é igual a um pendrive no modo de ser, tá bom? Outra coisa, pessoal, o SSD ele também deu uma evoluída, tá? Então tem uns modelos que são um pouco mais rápidos e assim por diante. E tem um outro padrão que é o M2. O M2, ele é um padrão um pouco diferente, ele tem um local específico para instalação, tá? E o M2, ele não está presente nas placas mais antigas. Então, é só essa nova, tem que ser placa bem nova mesmo. Ele é bem mais rápido, ele chega a 1,5 GB, 1.500 megabits de tráfego de dados. Então, é muito rápido, é absurdo. Tem alguns adaptadores, eu não cheguei a comprar, eu quase comprei, mas antes eu dei uma pesquisada para fazer teste com o M2. Ainda bem que eu não comprei, por quê? Porque esses adaptadores,
né? Eles acabam prometendo algumas coisas, tá? E aí o funcionamento não é legal. Para comprar um adaptador para você pôr um M2, é, é, é melhor que você compre um SSD, tá? Então é bem melhor que você compre um SSD do que você comprar o adaptador, tá? Então, galera, vamos para a nossa terceira paradinha. Nós vamos falar sobre armazenamento. Vai lá, galera.
Olá, pessoal. Bom, o Pedro, lê a 1 e a 2 para mim, que você fez. Pode falar. A função do dispositivo de armazenamento, praticamente o nome já fala. Ele armazena seus dados. A 2, seus dados vão ficar corrompidos e seus arquivos podem sumir. Isso, exatamente. Então, os dispositivos de armazenamento vai ser onde vão ficar os dados guardados, né? E o que acontece se o seu HD apresentar defeitos? O que vai acontecer é que ele vai começar a travar a sua máquina, né? Num caso mais simples, tá? E num caso mais complexo, você vai perder arquivo mesmo, tá? Ô Júlio, leia a sua 3 para mim, fazendo um favor. Júlio, tá me escutando? Deixa eu ver aqui. Então deixa, Júlio. O Júlio falou que tá muito barulho lá, tá? Por isso. Pode deixar, Júlio. Eu peço. Henrique, lê a 3, fazendo um favor, filho. Tá bom, professor. A 3, o HD SATA é uma conexão que é atual agora, hoje em dia. E HD IDE é a conexão que é um cabo que é antigo, né, que tem uma velocidade menor. E o SSD é um HD, só que mais rápido, muito mais rápido que o HD, sabe? E o M2 é bem mais rápido que o HD, e mais rápido que o SSD, normal. Obrigado. Bom, então assim, eu acho que só ficou meio obscuro ali, só o M2, que alguma galera não entendeu o que eu falei. Pessoal, o M2, ele não é um SSD, tá? O M2, ele é uma evolução. Então, o M2, ele é uma placa, ele vai na sua placa-mãe. Então, ele é uma plaquinha que você conecta, e aí você, nessa conexão que você faz, né, você vai ter ali o seu dispositivo. Ele é muito mais rápido, ele é 3 vezes mais rápido que o SSD, tá? Só que ele precisa de uma conexão específica para ele, tá bom? Só que é 3 vezes mais caro, não é? Muito mais também. Tem uma coisa que eu não me lembro se eu já falei isso para vocês. Tem uma coisa que chama custo da tecnologia. O que quer dizer esse tal custo da tecnologia? É o seguinte, toda vez que uma coisa é inventada ali, né, uma coisa é produzida, as primeiras pessoas que compram, elas têm que pagar o custo da tecnologia, que foi o custo de pesquisa. Por isso que é muito mais caro, né, quando a gente vai comprar alguma coisa muito nova. Por exemplo, ó, vai sair o PlayStation 5, né? Vocês vão ver o valor que ele vai vir. É normal. Então, é o que a gente chama de custo para implantar a tecnologia, tá? Então, é por isso que ele é bem mais caro. Por isso que hoje o M2 é muito mais caro. Então, vai demorar ainda para a gente poder ter ele a um custo reduzido, a um custo pelo menos mais um pouco popular, né? Do que tem-se hoje, tá? Bom, galera, outra coisa que a gente tem que falar sobre o gabinete. O gabinete é algo que o pessoal acaba não dando muita importância, né? Por quê? Porque o gabinete, é evidente, ele não vai te auxiliar na questão de velocidade. Então, é lógico, quando a gente vai falar no quesito velocidade, o gabinete não altera em nada, né? Mas, pessoal, se você comprar um gabinete de qualidade ruim, né, você tem que ter noção que esse gabinete, se ele é de qualidade ruim,
ele pode danificar um componente. Por exemplo, quando você põe um HD lá, você colocou um HD lá dentro, ele fica balançando, né? Ele fica lá balançando dentro da sua máquina, você pode danificá-lo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai adquirir um gabinete, né? Então, tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Professor, tipo assim, se nós comprar um gabinete e colocar o computador dentro de um lugar, vamos supor, um pouco fechado, o ar quente, ele pode prejudicar algumas peças dentro do computador? Muito. Ó, interessantíssimo isso aí. Às vezes, o que pode ocorrer também, igual o Nicolas falou aí, o que acontece se você, por exemplo, tem gabinete que é muito compacto, né? E aí ele não tem espaço para você precisar, para o ar circular. Quanto mais aquecer um computador, a vida útil dele diminui, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Um gabinete muito bem ventilado, ele trabalha bem melhor. E também o próprio funcionamento. Ó. Eu percebi uma coisa. A minha máquina, quando eu estava trabalhando em casa, hoje eu estou trabalhando na escola, né? A minha máquina, quando eu estava trabalhando lá, eu percebi que no inverno ela funcionou bem melhor que no verão. É muito interessante isso aí. Por que no inverno ela funcionou muito melhor que no verão? Porque a temperatura caiu, né? Apesar de que nós tivemos 2 dias de inverno, mas a temperatura caiu, isso fez com que eu tivesse as peças conseguissem se comunicar melhor, tá? Então, a gente tem que pensar bastante nisso também, tá? Bom, galera, outra coisa importantíssima é o dissipador de calor. Na aula que vem, vocês vão ver ele bastante de perto, né? O cooler, eu vou falar bastante sobre ele. E aí, galera, o que acontece, né? O cooler, ele tem, além dele ter uma importância gigante, né? O cooler padrão Intel, que é esse que vocês estão vendo aí, eles têm alguns cuidados, tá? Como assim alguns cuidados? Vocês têm que tomar cuidado, principalmente na hora de desmontar, tá? Porque acontece muito, na hora de você desmontar, você quebrar as travinhas, tá? Então, se acontecer de você quebrar essas travinhas, perdão, vocês podem danificar o seu processador. E se ele ficar meio solto, semana que vem eu vou mostrar isso bastante para vocês, se você balançar ele e ele ficar meio solto, aí é pior ainda, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com o cooler de vocês, tomem bastante cuidado, tá? Tem alguns outros modelos que são mais específicos, tá? Por exemplo, o water cooler, né? Que é o cooler à base de água, tá? É lógico, ele traz várias melhorias, dentre elas, você poder aí dissipar esse calor de maneira melhor, tá bom? Então, ele é muito importante, tá? E o método de instalação é mais importante ainda. Bom, e aí tem alguns componentes de expansão, isso aí é mais para tirar algumas dúvidas de vocês. Por exemplo, a placa de rede PCI. A placa de rede, ela, 99% dos computadores, a placa de rede vem conectada na placa-mãe. Ela é on-board. Então, para que nós usamos essa placa off-board? Para ter uma configuração melhor e precisa de segurança. A gente vai falar muito em redes isso para vocês. A placa de rede, ela pode ser megabit ou gigabit. Qual que é a diferença entre uma e outra? Uma placa de rede megabit, ela vai ser 10/100, tá? Então, ela vai transferir os dados a 100 megabits por segundo. Não é velocidade da internet, tá, pessoal? E tem a 100/1000, que ela vai transferir os dados a 1000 megabits por segundo, tá? Então, vai ser ali a taxa de transferência dentro da rede mais rápida,
Tá bom? A placa de som, hoje é muito raro, igual eu falei para vocês, o que vem é a placa 2, né, de 2 canais, 2.1. Quando você compra uma dessa, ela muda para 5.1. Então, ela vai para 5 canais. É bem mais usada para quem trabalha com edição, assim, tem que trabalhar com mais canais, tá? Por exemplo, quem trabalha com edição de som, acaba utilizando esse aí, tá? A placa de vídeo, qual que é a função dela? É a de você pegar auxiliar o processador nos cálculos 3D. Então, por exemplo, o processador tem, principalmente os da Intel, ele não tem um poder gráfico tão grande. Ele tem o vídeo integrado dele, mas ele não tem um poder gráfico gigante. Ele precisa de um auxílio. Quem vai fazer isso é a placa de vídeo, tá? Por isso que, às vezes, quando você precisa rodar algum jogo mais potente, você tem a necessidade de colocar uma placa de vídeo, tá? Tem alguns jogos que só com placa de vídeo ele vai rodar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso aí, tá? E também, pessoal, as placas de vídeo, a placa de vídeo é a coisa mais difícil de se estudar. Por quê? Porque muda muito. Então, muda bastante, né? Uma placa de vídeo que ontem, por exemplo, era muito boa, hoje já não pode não ser mais. Então, ela muda muito rápido, tá? É um investimento complicado de se fazer. Eu sempre falo que o investimento mais complicado de todos é em placa de vídeo. Por quê? Porque quando você às vezes você vai comprar uma placa de vídeo, você compra uma lá e você acha, lógico, naquele momento você comprou a melhor. E o custo, quando uma placa de vídeo é lançada, é absurdamente alto, né? Então, o custo de uma placa de vídeo hoje, que acabou que é um lançamento, ele é muito grande, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Ao adquirir a placa. Uma coisa que tem umas pessoas que falam é assim, para quando você for adquirir uma placa de vídeo, tá? Você sempre adquirir uma geração anterior, uma ou duas. Você vai pagar muito mais barato e a qualidade vai ser similar, tá bom? Essa placa de captura é uma placa que chamava PCTV. Essa é a pior coisa mais horrível da face da Terra, tá? E por que é a coisa mais horrível da face da Terra? Porque não funcionava direito, né? Isso aí foi uma obra da Positivo, na época a Positivo trouxe, e aí a galera, eu lembro, eu trabalhava numa assistência nessa época, né? E aí a galera achava que por ter comprado essa placa maravilhosa aí, ia poder assistir televisão automaticamente lá no seu computador. E galera, não era assim, tá? Nossa, era horrível. Mas e também outra coisa que deu muito problema era que nessa placa de captura aí, era que ela precisava de antena, né? E a galera achava que não, que era só ligar ela lá e conectar na TV e ser feliz. E não era assim, tá? E aí, essas são placas de câmeras, são mais antigas, tá, pessoal? Isso não existe mais. Hoje nós usamos um aparelho que chama DVI, ou Stand-Alone, né? É um aparelho, DVR, perdão. O DVR, ele é muito mais usado, tá? E aí você consegue fazer a transmissão de uma maneira muito melhor. Bom, galera, vamos pro nosso último de hoje. E aí a gente já volta. Vai lá. Professor, alguém pode perguntar. Você tinha falado que a placa de vídeo auxilia o processador, mas só que eu não escutei. A placa de vídeo auxilia o processador em quê? Nos cálculos 3D. Assim, tá. O processador, ele vem com um vídeo integrado nele. Mas o que acontece? Quando você tem, por exemplo, você vai jogar, né? Você vai utilizar
qualquer programa que tenha, que você precise ter mais ação de gráfica 3D, você precisa de uma aceleração gráfica, você vai precisar de uma placa de vídeo. Não precisa nem ser só um jogo, tá? Às vezes as pessoas acham que a placa de vídeo é só para jogo, e não é. A placa de vídeo é para desenvolvimento 3D. Então, qualquer que seja o desenvolvimento de gráficos 3D, a placa de vídeo vai auxiliar o processador. Tá bom? Vamos lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, então, a aula que vem, nós vamos falar sobre montagem, né? Então, na verdade, nós vamos falar sobre principais erros, né? Principalmente, quais erros que nós podemos cometer na hora de fazer as nossas montagens, tá? Então, esse vai ser o principal tema que a gente vai falar semana que vem. Vou montar uma máquina aqui, mostrar como é que ela trabalha, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho não, professor. Tá bom. Bom, então, então assim, vou deixar aqui duas coisas para vocês para o lar, tá? Eu vou mandar lá no grupo, que são dois em separado. Quem não receber aí, me pede, por favor. Eu estou deixando lá no grupo de vocês, tá? Cadê? Vou achar o grupo de vocês agora. Ai, gente. Pronto. Vou deixar essa aqui e uma outra. Essa outra, eu acho... O que eu quero de vocês, né? Eu quero que vocês me falem, conforme o conhecimento de vocês, né? Que máquina vocês acham que para o uso de vocês seria o suficiente? Então, é a configuração mesmo. Para o que você usa, o que você montaria. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, então, por hoje a gente vai parando. Semana que vem a gente volta. Por enquanto, aqui distante ainda, tá? Nós não sabemos ainda quando que nós vamos poder voltar a receber vocês, mas qualquer novidade, eu entro em contato. Beleza, galera? Então, um bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tá, professor.